Olá, jovens, sejam bem-vindos ao curso online de Introdução aos Sistemas Fotovoltaicos. E começamos então falando sobre sistemas fotovoltaicos isolados e uma característica muito interessante do painel fotovoltaico, o conjunto de módulos fotovoltaicos dos sistemas fotovoltaicos isolados. Na maioria das vezes, exceto em grandes instalações, o painel fotovoltaico é feito para carregar baterias com tensões entre 12 a 48 volts, sendo as tensões de 12 a 24 volts as mais utilizadas. Quando se utiliza controladores de carga de pequeno porte, geralmente esses controladores de carga não regulam a tensão, eles entregam diretamente a tensão, a diferença de potencial, a voltagem gerada pelas células fotovoltaicas às baterias. Por esse motivo, o painel fotovoltaico deve ter, então, tensão adequada para a carga das baterias. Por esse motivo é que, geralmente, nós utilizamos módulos fotovoltaicos com 36 ou 72 células em série. São os módulos off-grid. O painel fotovoltaico deve gerar energia de um dia completo, de um dia de uso, com quantidade suficiente para suprimir todas as perdas e ainda deixar uma pequena reserva de energia que será armazenada no banco de baterias. Falando do banco de baterias, o banco de baterias em um sistema fotovoltaico isolado autônomo com armazenamento energético tem três funções básicas. Primeiro é dar autonomia ao sistema. Sem o banco de baterias, a gente ficaria com o dispositivo alimentado por energia solar dependente plenamente da insolação. Ou seja, a radiação solar deveria ser sempre alta o suficiente para gerar corrente, tensão, potência elétrica o suficiente para manter a carga funcionando. Tendo o banco de baterias, mesmo naqueles períodos de baixa insolação, que acontece toda a noite, né, insolação nula, e acontece quando o tempo está chuvoso, insolação muito baixa, o banco de baterias consegue suprir a carga. E é por esse motivo que a carga em um sistema fotovoltaico isolado, autônomo, com armazenamento energético, a carga se alimenta sempre do banco de baterias. Não existe aquele negócio de, durante o dia, os módulos fotovoltaicos alimentam, durante a noite a bateria. Não. É o banco de baterias que alimenta as cargas, o painel fotovoltaico repõe a energia consumida do banco de baterias. A segunda função básica do banco de baterias é um sistema fotovoltaico isolado autônomo, com armazenamento energético, estabilizar tensões. Nós já sabemos que o módulo fotovoltaico, uma célula fotovoltaica, gera a tensão, gera corrente variável de acordo ao nível de irradiância e também de acordo com a temperatura da localidade. Se a gente ligar uma carga, um inversor autônomo, por exemplo, diretamente ao painel fotovoltaico, ele vai receber tensões, por exemplo, num painel fotovoltaico de 36 células, essa tensão entre 8 e 21 volts. Essa variação de tensão tão grande não é benéfica, aliás, é maléfica para qualquer tipo de dispositivo. O banco de baterias, como tem uma faixa de tensão entre plenamente carregado e plenamente descarregado muito próxima, a bateria totalmente descarregada tem uma tensão de aproximadamente 10 volts e meio, isso se ela ainda estiver funcional. E totalmente carregada, a bateria tem uma tensão de aproximadamente 13 volts, ou seja, olha, menos do que 3 volts a variação total. A bateria descarregada 11 volts, a bateria carregada pouco mais de 12 volts. Totalmente descarregada, a bateria apresenta uma tensão de 10,5 volts. Isso para uma bateria com tensão nominal de 12 volts. E saindo do carregador, uma tensão de 13 volts. Dá mais ou menos 2,5, 3 volts de diferença entre descarga total e recarga total. E este é um valor de tensão muito interessante. Os dispositivos que são feitos para trabalhar com baterias, eles são preparados para trabalhar com tensões que vão de 10,5 a 15 volts. Afinal, a tensão de recarga de um banco de baterias é de aproximadamente 15 volts. Terceira função do banco de baterias é ser um buffer de corrente. É armazenar uma quantidade de energia instantânea muito alta para permitir, por exemplo, a partida de motores. Imagine que se você liga um motor de um dispositivo, uma geladeira, por exemplo, através de um inversor a um painel fotovoltaico. A quantidade de corrente elétrica que o motor da geladeira vai requisitar da fonte durante a partida é várias vezes superior do que a energia, do que a corrente elétrica, da potência elétrica que o dispositivo consome em seu funcionamento regular, em seu funcionamento nominal. Para dispositivos linha branca, máquina de lavar, geladeira, motores comuns, o valor vai de 3 a 5 vezes. Para outros motores menos eficientes ou de maior porte,
pode ir de 5 a quase 15 vezes. Motores eficientes fica entre 5 e 9 vezes. Mas dispositivos menores de 3 a 5 vezes, ou seja, essa é a potência que um motor requer quando ele inicia o seu funcionamento. Se você fosse alimentar um motor diretamente pelo painel fotovoltaico, o painel fotovoltaico, então, ter muito mais potência do que durante o regime permanente. Não é necessário porque o banco de baterias, naqueles segundos de partida ou milésimos de segundo de partida de um motor, consegue fornecer a energia necessária. 3 funções do banco de bateria: autonomia, estabilização de tensão e fornecer correntes elevadas num pequeno espaço de tempo.